Túlio Cavalcante, eu sou médico urologista e andrologista e hoje vamos falar sobre a doença de Peyronie, o pênis torto. Essa patologia foi descrita no século XVIII por um francês, daí ganhou esse nome, e apesar de tão antiga, na verdade, dessa descrição, poucos colegas hoje se dedicam ao tema, estudam a fundo o assunto e têm experiência com o diagnóstico e o acompanhamento, o tratamento dessa patologia, né? Apesar dela cometer 0,5% a 3% da população, dos homens a partir de 40 anos, e essa incidência vem cada vez aumentando mais. E o que é a doença de Peyronie? A doença é uma doença da túnica albugínea do pênis. Túnica albugínea é a parede interna do pênis, onde represa o sangue e faz com que o pênis fique com a rigidez adequada, não tenha escape venoso, né? Então, o que é que ocorre nessa túnica, né? Qual o defeito que ocorre quando o paciente tem a doença de Peyronie? Fibrose ou até calcificação dessa parede, ok? E por que ocorre? Bem, hoje a etiologia, né, a causa mais aceita são os microtraumas. E como ocorrem esses microtraumas? O homem na relação sexual, em geral, às vezes, quando ele não tem uma ereção completa, uma ereção plena, ele sofre umas dobras, né? Então, aquela dobradinha que o pênis dá quando não está totalmente ereto, com o tempo, pode causar, né, essas fissuras. E essas fissuras precisam ser cicatrizadas. Em pacientes que têm essa predisposição genética, que são diabéticos, que têm deficiência na vascularização, na irrigação geral, inclusive do pênis, eles formam uma cicatrização anômala, né? Então, essa cicatriz fica hipertrófica no pênis, gerando uma fibrose. Bem, vamos fazer um parâmetro com a pele normal. Se você leva um corte mais profundo, né? Essa cicatriz formada com o tempo, você nota que o tecido é diferente da pele normal. É um tecido mais inelástico, um tecido mais duro, mais fibroso. E isso acontece também no pênis. Então, o pênis vai sofrendo com o tempo esses microtraumas, vai ter uma cicatrização no local. Essa cicatrização vai ser por um tecido diferente, né, um tecido inelástico. E como o pênis ele fica flácido e fica ereto, quando ele vai ficando ereto, essa parte do pênis que sofreu esses microtraumas, ele não tem uma elasticidade adequada, então ele entorta. Então aí a gente já vai para os sintomas, né? A causa é o microtrauma. E os sintomas da doença de Peyronie? Bem, vamos lá. Vamos pensar na etiologia. Se essa parte aqui ficou mais travada, ficou mais cicatrizada, ficou com fibrose ou até calcificação, essa parte vai entortar, o pênis vai encurtar, o pênis pode afilar, pode ter uma instabilidade da ponta, então quer dizer, se o pênis dobra muito, indenta muito, essa ponta aqui não tem rigidez suficiente, então ela fica mole, então é uma instabilidade axial. E a última causa, disfunção erétil. Então com isso tudo, né, que o paciente tem, o paciente fica com a incapacidade de penetração. Então fica com a disfunção sexual. Ele não pode penetrar. Tanto porque o pênis não fica com rigidez adequada, tem escape venoso, quanto pela angulação do pênis, que não é suficiente, não é boa. Pode causar dor na parceira, no parceiro, pode causar dor para ele mesmo, né? Então, é isso. E outro sintoma, na fase inicial do paciente, é dor, porque começa a entortar, né? Então, isso gera, numa fase aguda, né, a dor. Então, dividimos a doença de Peyronie em fase aguda e crônica. A fase aguda está marcada muito pela dor, né? Então, é quando começa a entortar o pênis. Então, o paciente sente dor, o pênis vai mudando realmente, ele do nada começa a entortar. O paciente até fica assustado com isso, né? E tem a fase crônica, que é quando essa curvatura se estabiliza e o paciente fica com aquela deformidade ao longo aí do tempo, ok? A resolução espontânea da doença de Peyronie é raríssima, né? Então, ou a doença progride ou ela estabiliza, ok?
há autores até que falam que não existe essa regressão espontânea do Peyronie. Na verdade, o que acontece é uma compensação. Ele entortou para um lado, encurtou. Às vezes ele encurta, ele entorta para o outro, então encurta mais ainda, e aí o pênis compensa um pouco, ok? Então agora a gente vai falar sobre diagnóstico. Como é que eu dou o diagnóstico de uma doença de Peyronie? Primeiro, a história clínica. A gente vai investigar todos esses sintomas que foram falados. No exame físico, eu palpo a placa fibrosa, né, no pênis, então a gente palpa esse espessamento, então que trabalha só com isso, que tem experiência com isso, é facilmente identificada no exame físico, ok? E nós dispomos também, e se dispõe em consultório, do ultrassom Doppler do pênis. Nós fazemos uma indução da ereção e aí avaliamos, né, no consultório o grau da curvatura, que é muito importante na escolha do tratamento, a presença de instabilidade axial, a presença de afilamento do pênis, o tamanho da haste peniana e a programação cirúrgica, né, que isso é importante, né, o quanto esse paciente perdeu e qual é a expectativa dele de recuperar esse tamanho do pênis, né, e avaliamos a função erétil, tá? Pela circulação do pênis, pelo Doppler das artérias cavernosas. Então, história clínica, exame físico, mais um Doppler bem feito, realizado no consultório. Agora vamos falar sobre o tratamento da doença de Peyronie. Também vamos dividir em fase aguda e da fase crônica. O que é recomendado, o que é preconizado para o tratamento da fase aguda? Tratamento com medicações via oral, né? À base de antioxidantes, fitoterápicos, vitaminas. Elas, apesar de não terem, a maioria delas não terem uma eficácia tão boa, nós, em geral, fazemos uma seleção das que têm os melhores resultados, né? Montamos uma fórmula para o paciente, né? Principalmente visando estabilização da placa e melhora da dor, tá? Como coadjuvante nesse tratamento da fase aguda, podemos oferecer o tratamento das com ondas de choque de baixa intensidade. Nesse tratamento, a melhora e estabilização da placa não é um tratamento que serve para desentortar o pênis, mas é um tratamento que estabiliza a placa e diminui a progressão dela, tá? Melhora também a dor do paciente e ela melhora a função erétil. Isso aí já está mais do que comprovado, ok? Então, essas são as opções da fase aguda. Para a fase crônica, né, o que a gente pode lançar a mão? Fase crônica, o paciente já está com a curvatura estabelecida, né, o pênis já parou de entortar, então já está com a deformidade. E hoje nós temos inúmeras técnicas descritas para esse tratamento, né? Técnicas cirúrgicas, né? Então, quando é que a gente vai operar nosso paciente? Primeiro, o paciente elegível para cirurgia é o paciente que tem impossibilidade ou dificuldade na penetração, né? Porque o pênis está torto, ele tem dificuldade de penetrar ou até às vezes é impossível, dependendo da angulação, fazer a penetração. 2, paciente que a parceira ou parceiro reclama de dor, né? Então, pela angulação do pênis, ele bate em algumas estruturas internas, né, do parceiro ou da parceira, que isso incomoda. Então, isso inviabiliza a relação do casal, né? E 3, paciente que tem uma disfunção erétil associada. Então, tem o Peyronie e evoluiu com disfunção erétil, com escape venoso grande. Então, nesses três casos, nós indicamos o tratamento cirúrgico. Daí, a depender do que avaliamos no consultório, com o Doppler, com o exame físico, vamos escolher a técnica. Qual a melhor técnica? Não existe a melhor, existe a melhor para aquele caso. Então, a gente tem que individualizar o nosso paciente. Então, o que a gente leva mais em consideração para escolher a técnica cirúrgica? É o tamanho da haste do pênis do paciente e o grau da curvatura, a presença de instabilidade axial, se aquele pênis em ampulheta, aquele pênis que tem afilamento, e se tem disfunção erétil associada. Então, esses parâmetros são parâmetros importantíssimos para a gente escolher a cirurgia, tá? E a técnica que a gente vai utilizar. Bem, paciente com haste longa,
e uma curvatura pequena, nós podemos fazer uma técnica mais simples, né? Uma técnica que é apenas de desentortar o pênis, né? Então ele está torto, o paciente reclama com dificuldade de penetração, tem uma haste longa e a gente vai trabalhar nessa área sã, fazendo a correção da curvatura, né? E o que é bom nessa técnica? É uma técnica mais rápida, recuperação mais rápida, menos complicação, porém o paciente perde um pouco de comprimento, né? Perde um pouco de tamanho do pênis. Por isso que a gente oferece para pacientes com haste longa que não vá interferir na sua qualidade de vida, na sua qualidade sexual, tá? Pacientes que têm uma haste média, uma haste curta, que não toleram essa perda discreta, perda de 2, 1, 2, 3 centímetros às vezes, então nós preferimos as técnicas de alongamento, né? Então a gente vai alongar a parte que ficou curva, né? Então, paciente que tem um pênis pequeno, um pênis médio, tem uma curvatura acentuada, uma curvatura média, nós alongamos essa parte fibrótica, tá? Para pacientes que têm disfunção erétil associado, quer dizer, o pênis não, além do peironi, ele não tem uma ereção de boa qualidade, mesmo com as medicações, aí nós oferecemos uma cirurgia de alongamento, que é a de restauração do tamanho do pênis, mais um implante de prótese peniana. Eu tenho um vídeo só sobre prótese peniana, que a gente vai disponibilizar também aqui no canal. É importante que vocês se inscrevam, né? Tem muito tema importante, né? Que vai falar todos os tipos de prótese peniana que a gente dispõe, quais os prós e contras de cada uma delas, tá bom? Então, para paciente com peironi mais disfunção erétil, a gente faz uma técnica de alongamento e um implante da prótese peniana, ok? Sempre visando um restabelecimento do tamanho, da função, para o paciente restaurar sua função sexual, sua felicidade, sua rotina, né? Esse é nosso objetivo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem sua curtida, deixem seu comentário. Abaixo estão as redes sociais também, né? O nosso site e ficamos à sua disposição, ok? Um abraço e até a próxima.